Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Você já fez algo no passado que hoje em dia você se arrepende muito? Provavelmente essa pequena lista vai fazer você se sentir bem melhor com a sua vergonha, já que vamos ver celebridades que tiveram uma passagem pelo mundo dos filmes adultos antes da fama. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. What do you see, Mr. Ipkiss? No. E provavelmente você deve ter achado a ideia estranha, mas é mais comum do que parece. E você vai ver que muita gente que hoje em dia é extremamente famosa já teve que passar por essa situação. E para começar, vamos falar da atriz Traci Lords, que diferente dos outros casos que a gente vai ver, não é ela que fez 1 ou 2 filmes adultos, ela era uma verdadeira celebridade dos filmes adultos. Depois de fazer bastante sucesso nesse mundo, ela ganhou oportunidades em vários filmes e séries, entre eles, provavelmente, o que é mais famosinho é o filme Blade. Proboscis! What did you just say? Mas a grande controvérsia aqui não é o fato de ela ser uma ex-atriz adulta, até porque disso ela não tem muita vergonha, já que ela entrou de cabeça nesse universo. O grande problema foi quando ela entrou. Traci Lords tinha apenas 16 anos quando começou a gravar seus filmes e, obviamente, como vocês devem imaginar, isso deu muito problema na justiça, o que tornou vários dos seus filmes proibidos. You were 15 years old when Penthouse hired you as a centerfold. Yes. Did they know you were 15? No. No, because you changed your whole identity. You'd run away from home. Mm-hmm. You'd run away from home and had changed your identity. Well, I had gotten a fake ID, mainly to get a job as a waitress, as a, just some sort of employment. I was really desperate. And I answered an ad in a newspaper for models. And I was very naive, and I didn't know what figure modeling was. I thought, okay, swimsuits, something. And my mother's boyfriend took me to the agency, and it led to the nude modeling, which led to my first job was really Penthouse magazine, and I had the identification that said that I was, an older girl. And there were a lot of people, I looked my age. I was, a naive girl playing a grown-up. Yeah. But I think that, a lot of people maybe look the other way. Agora isso pode chocar muita gente, mas uma das pessoas do elenco de Friends esteve em uma série adulta no início da sua carreira. Vocês adivinham quem é? Foi o Joey, ou melhor, o ator Matt LeBlanc. Durante o início da sua carreira, ele participou da série Red Shoes Diaries. Physically and emotionally, no amount of rehearsal can prepare you for what might happen. Intimate. Did I really do those scenes? God, it seems like a dream. A really hot one, though. Arousing. But when we were finished, I had a new appreciation for the words erotic and sensual. E ele não foi o único que estava presente na série. O ator David Duchovny também participou disso lá no início dos anos 90, mas ele veio a ficar realmente famoso pelas séries Arquivo X e Californication. E só pra gente deixar mais claro, essa série é considerada mais leve do que os filmes que a Traci Lords participou, por exemplo. I know what they're gonna smell like and what they're gonna feel. Is that right, Tom? Is that why you sell shoes? To pull up the shades to their soles? Or to get a look at their feet once in a while? Maybe catch a glimpse up their skirts, huh? Huh? I bet you keep a scorecard. How many of them don't wear panties, huh? Tell me if I'm right. Jake, this is crazy! Stop it! That's It's twice. crazy! Yeah? That's twice. Once, twice, 3 times. Who the fuck cares? Tell me what she smelled like. Take it easy, okay? Tell you what, who smelled like? The chick in the $200 shoes. Tell me what she smelled like. Was it like ivory snow? Was it like fresh soap? I'm talking about a chick, Jake. I'm talking about chicks in general. Now, how many chicks are chicks in general? 4, 8, 10, 12, 20? This is over! What do you call them when they're all clumped together?
E agora as coisas começam a ficar mais interessantes porque vamos falar de uma atriz que chegou a ganhar o Oscar. Estamos falando de Helen Mirren, que até hoje é lembrada pela sua atuação no filme A Rainha, mas que tem um passado um tanto quanto curioso. Não foi bem no início da sua carreira, mas ela participou do filme Calígula. E aqui temos um grande debate, pois tem aqueles que dizem não se tratar de um filme adulto, apesar de conter nudez e cenas de sexo explícita, enquanto outras pessoas dizem que justamente a inclusão desse tipo de cena faz com que o filme seja assim considerado um filme adulto. Mas independente disso, Helen Mirren estava lá, totalmente sem roupas, gravando as cenas todas e olha, ela nem tem vergonha disso não. Segundo ela mesmo, se todos estavam lá para gravar sem roupas, por que ela se envergonharia de estar também? Agora vamos falar sobre um dos atores mais famosos dos filmes de ação desde a década de 80. Claro que estamos falando de Sylvester Stallone, ator que ficou muito famoso por filmes como Rocky e Rambo. Mas antes disso, ele estava na pior, literalmente quebrado, tão quebrado que até o seu cachorro ele teve de vender. A única solução que ele encontrou foi atuar em um filme adulto. Inclusive, o apelido que o personagem Rocky ficou conhecido, Garanhão Italiano, era como o personagem de Stallone era conhecido nesse filme adulto. E o resto da história você provavelmente já conhece, né? Ele apostou tudo no filme Rocky e deu muito certo, foi indicado ao Oscar, virou um dos grandes nomes de Hollywood e até conseguiu comprar de volta seu cãozinho. E já que estamos falando de Sylvester Stallone, vale citar uma menção honrosa ao Arnold Schwarzenegger, outro grande nome dos filmes de ação da época. Ele não chegou a participar de um filme, mas posou totalmente nu em revistas focadas no público LGBT masculino, pouco tempo depois dele ficar conhecido como Mr. Universo. Relax. Já que estamos falando de grandes nomes, e se eu te contar que a Cameron Diaz faz parte desse seleto grupo de pessoas que começaram em filmes adultos? Pois é, muito antes do sucesso em Um Máscara, ela estreou no filme She's No Angel, que como o nome indica, não teve nada de leve. E isso pode chocar muita gente, mas sim, Jack Chan já esteve em um filme adulto. A questão que fica é que anos depois de fazer um filme adulto, ele fez aquele icônico comercial que isso seria uma subida na carreira. Ou uma descida. Compre online na Shopee. Baixe agora o app. Mas é interessante a gente falar que os filmes adultos de antigamente são geralmente mais leves que os de hoje em dia, e pra época, esse filme do Jack já era considerado leve. Então, mesmo não sendo uma coisa que ele se orgulhe, não é como se fosse a maior vergonha dele. Foi algo que ele teve que fazer em um momento difícil da sua vida, assim como quase todo mundo que apareceu aqui nessa lista. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e comentem aí, você se surpreendeu com algum dos famosos de hoje? E se você conhece outro famoso que esteve envolvido nesse tipo de filme, conta aqui pra gente. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.